Exalte o nome do Senhor Jesus, porque hoje é o dia que Deus vai transformar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos numa campanha, 40 dias de fé e milagres. Não sei como você entrou aqui hoje, eu só sei como você vai sair. Amém? Com o teu milagre, meu irmão, com a tua porta aberta, aquilo que você veio buscar de Deus hoje, você vai voltar para sua casa e com as suas mãos cheias da graça e da provisão de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem crê nisso? Aleluias. Pode tomar seu assento, pode ficar à vontade. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, hoje você vai alcançar o teu milagre. Amém, glória a Deus. Hoje Deus veio aqui com a intenção de abrir a porta que você espera, de trazer a provisão que você tem buscado. Deus tem ouvido o teu clamor, irmão. Deus tem ouvido a tua oração, minha irmã. E é hoje que a tua resposta vai chegar até o seu coração. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém, glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem. O autor do livro de Hebreus, ele traz, nos primeiros versículos, um entendimento didático do que é fé. Logo após isso, ele começa a discorrer sobre alguns homens e mulheres que viveram pela fé e alcançaram alguma coisa, experimentaram um milagre, experimentaram uma porta aberta. De alguma forma, esses homens e mulheres passaram pela história e ficaram reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Todos esses homens e mulheres têm algo em comum, além da fé, é claro. Todos eles agiram. Todos eles fizeram alguma coisa porque criam. Todos eles, meu amado irmão, não ficaram esperando, aguardando o cumprimento da promessa. Receberam a promessa de Deus, agiram, foram atrás e alcançaram. A fé, ela não é algo que gere em você um sentimento. A fé gera em você
atitude e posicionamento. Homens e mulheres de fé, segundo a Bíblia, a fé segundo a palavra, não são homens e mulheres que sentem que pode alguma coisa ou alcançar algo, mas essa fé bíblica vai gerar dentro de você atitude e um posicionamento. Meu amado irmão, o maior problema de crentes hoje em dia é que sempre falam a mesma coisa, mas estou esperando o tempo de Deus. Eu estou esperando chegar o tempo de Deus para que eu possa alcançar isso que Ele prometeu. Ainda não é o tempo de Deus para a minha vida, para que eu possa começar a exercer um ministério. E esses homens e mulheres ficam esperando o tempo passar. Deixa eu falar algo para você. Quando você foi concebido no ventre da tua mãe, o tempo começou a correr na tua vida. E o final disso é a morte, porque o tempo é morte. Então, muitos homens e mulheres crentes dentro da igreja, que estão debaixo de uma promessa de Deus, têm um discurso que fala, não, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus elas vão morrer sem experimentar a promessa. Para esses homens e para essas mulheres, a Bíblia traz uma resposta. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, guardadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amado irmão, por que está esperando algo que Deus já fez por você? Por que você está aguardando o tempo passar para alcançar algo que Jesus já conquistou para você? Nós precisamos ser crentes que agem, ter fé que nos impulsiona a viver grandes coisas. É isso que Deus espera de mim e de você, meu amado irmão. Clamando, esperando o tempo passar e Deus olhando, meu filho, minha filha, eu já fiz por você. Eu já entreguei o meu único filho para morrer por você naquela cruz. E por intermédio de Jesus Cristo, eu já disponibilizei para você todas as bênçãos que você precisa. Agora você precisa crer, se levantar por fé e alcançar o teu milagre, meu amado irmão. Assim que é com Deus, é assim que precisa andar com Jesus. Eu gosto muito dessa listagem que Hebreus capítulo 11 traz para nós. Ele começa falando de um homem que agiu, Enoque. Enoque andou com Deus, agiu. Quer ver outro homem? Neemias. Neemias saiu a edificar os muros de Jerusalém, agiu também. Quer ver outro exemplo? Davi enfrentou um gigante, ele também agiu. Se você pegar, meu amado irmão, Moisés, ele assumiu o compromisso de ser libertador de um povo, outro homem que agiu. Nenhum deles, meu querido irmão, ficou aguardando o tempo passar. Abraão, ele saiu e foi até o lugar do cumprimento da promessa. Tudo isso, meu querido irmão, diz respeito a uma fé que o impulsionaram a fazer alguma coisa. Não esperaram o tempo passar. Eu fico imaginando se Abraão esperasse o tempo passar e não saísse do lugar onde morava e fosse até o lugar da promessa de Deus, ainda estaríamos sem um pai da fé. Eu fico imaginando se Davi não agisse em enfrentar aquele gigante, Israel continuaria sendo atacada, humilhada pelo inimigo, mas foram homens e mulheres que fizeram alguma coisa. Homens e mulheres que fizeram alguma coisa. Eu vou me atentar um pouco a Enoque. É um cara que me chama muita atenção. Se você pegar Gênesis capítulo 5, ele traz uma genealogia. É um capítulo inteiro que fala sobre genealogia. O que é genealogia? É a ciência que estuda as origens. E a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre Adão. Ele começa a genealogia com Adão. Se você analisar todo o contexto de Gênesis capítulo 5, todo mundo viveu a mesma coisa. Todos. Desde Adão, ele começa a percorrer e descrever cada homem e cada mulher que viveram a mesma coisa. Quer ver? Abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 5. Gênesis
capítulo 5, 3. Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Versículo 6, aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Continuando, depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos. Versículo 10, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. A história de todo mundo foi igual. Todos nasceram, viveram algum tempo, geraram filhos, viveram mais alguns anos e morreram. Todos tendo a mesma história, plantando a mesma coisa, agindo da mesma forma e colhendo igual o seu antecessor, igual o seu pai, igual o seu avô, igual o seu bisavô, mas até que chega no versículo 21, meu amado irmão. Olha o versículo 21, diz assim, ó: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. O único que mudou a história, o único que mudou o contexto do capítulo 5 inteiro de Gênesis, o único que a Bíblia fez questão de mencionar o seu feito, foi um homem que não estava disposto a passar por aquilo que o pai passou, por aquilo que o avô passou, mas estava disposto a marcar o seu nome na história. Enoque, meu amado irmão, não foi comum, a atitude dele não foi normal. Todo mundo sabia que havia um Criador. Todo mundo sabia que existia um Deus. Todos eles conheciam a história já falada por Adão e vindo de geração em geração. Mas todo mundo via: uau, que legal, tem um Criador, que bênção. É muito bom saber que existe um Deus. Mas Enoque, quando ouviu, falou: não, eu quero algo além disso. Eu não estou simplesmente acostumado em saber que existe um Criador. Eu quero Ele movendo em mim. Eu quero Ele agindo em mim. Se há um Criador, eu quero que Ele crie um milagre na minha vida, para que eu possa experimentar e falar para os meus filhos que esse Criador que nós ouvimos falar é real e Ele é vivo, porque eu não ouvi Ele fazer, eu vi Ele fazer em mim. É assim que tem que crer em Deus. Por isso que Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que o buscam creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. A palavra andou, ali no versículo 21, trazendo a raiz dela, no hebraico, diz correu. A palavra traduzida é correr até alcançar. Correr, se esforçar até conseguir alcançar. Esse é o sentido da palavra andou. Então eu fico imaginando Enoque correndo atrás de Deus todos os dias. Correndo atrás de Deus até alcançar esse Deus. Aquilo que o pai dele não fez, aquilo que o avô dele não fez, aquilo que o bisavô dele não fez, ele se dispôs a fazer e viveu algo que ninguém viveu até então. Foi o primeiro homem da história a experimentar um arrebatamento. Ele corria atrás de Deus até alcançar. Quanta fome você tem por Deus, amado irmão? Quanta sede você tem por Deus? Estamos numa campanha de 40 dias de fé e milagre, uma campanha com um nome muito intuitivo, mas você crê que esse Deus pode fazer em você um milagre? Quem está disposto a se levantar como Enoque e correr atrás desse Deus, nesses 40 dias, experimentar algo que ninguém até agora experimentou?
Eu profetizo na tua vida, meu irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai buscar a Deus, e Ele prometeu que aqueles que o buscam de todo o coração, o encontrarão, e nessa noite, você vai encontrar o Deus que muda história, que abre portas, que restaura casamento, que opera milagres, sinais e maravilhas, e a tua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma. Meu amado irmão, pela fé eles tiveram uma vida relevante, não passaram despercebidos pela história. O resultado de Enoque, acabei de falar, experimentou algo que ninguém experimentou. Foi o primeiro homem que não experimentou a morte, que Deus o arrebatou para ele. Moisés se dispôs a assumir a responsabilidade de ir até o Egito, falar com o faraó, porque Deus o mandou. E Deus tirou ele de pastor de ovelha para libertador de um povo. Neemias, quando recebeu a notícia que Jerusalém estava devastada, ele não foi para o quarto chorar e se lamentar. Ele orou, ele clamou, ele se arrependeu, mas assumiu a responsabilidade. Eu vou reconstruir esses muros. E sabe o que Deus fez com ele? De copeiro do rei para governador de Israel. Davi, quando decidiu enfrentar o gigante, que estava 40 dias insultando o povo de Deus, ele creu no Deus que ele servia. Ele creu no Deus pela qual ele servia e adorava todos os dias. Assumiu a responsabilidade de enfrentar um grande problema. Deus tirou ele de pastor de ovelhas para rei de Israel. Homens e mulheres que agiram porque creram. Meu amado irmão, eu não oro porque sou crente, eu oro porque eu creio que todos os dias que eu entro naquele quarto para orar, há um Deus me ouvindo, há um Deus que está escutando o meu clamor, e já está movendo os céus em meu favor, porque se Deus é por você, meu amado irmão, quem vai ousar ser contra você? Eu não leio a Bíblia porque sou crente, eu leio essa palavra de Deus porque eu creio que é de fato a palavra de Deus, e vai mudar a minha história. É agir por fé que te faz ser um homem e uma mulher que agrada a Deus. Deus vai olhar para você e vai ter prazer em você, e vai mudar a tua sorte, e vai mudar a tua história. Deus, Ele é poderoso para transformar a tua vida. Deus é poderoso para mudar essa questão, essa circunstância que você está vivendo. Deixa eu contar um testemunho. Alguns anos atrás, eu passei alguns anos orando por um carro novo. Entrava no quarto e clamava a Deus: Deus, eu preciso de um carro novo. Eu estou viajando bastante com a minha família, com minha esposa, com meu filho. Eu preciso de um carro novo. Passei, meu amado irmão, no mínimo uns 2 anos orando por um carro novo. Até que chegou um dia, nessas minhas orações, que eu entrei no meu quarto e comecei a orar de novo pelo bendito carro, e o Espírito Santo falou assim: ó, eu já sei que você precisa de um carro. Então por que você não crê que eu estou ouvindo? E vai até a concessionária e faz uma proposta. Agir por fé. O problema é que a fé do crente se limita apenas a entrar no quarto e orar. Mas você entra no quarto, Deus te dá um direcionamento, você tem que crer e ir atrás do teu milagre. Naquela sexta-feira eu peguei o carro e fui até a concessionária. E falei assim: eu preciso comprar um carro e só tenho esse carro aqui como entrada. Sabe o que aconteceu, meu amado irmão? Passaram-se meia hora. Eu fui para casa com o carro novo, que Deus sempre prometeu que me daria. Você crê que existe um Deus que te transforma? Meu querido irmão, você já está orando por esse apartamento há anos, para que Deus abra uma porta para você de uma casa própria, mas Deus está falando: mas você já foi até a construtora e fez uma proposta. Você está orando para fechar esse negócio, mas você já foi até esse cliente e apresentou uma proposta para ele. Agir por fé. Senão você vai continuar orando, orando, orando. Deus falou: eu já abri a porta, vai e faça o milagre acontecer. E você continua orando e vai morrer sem experimentar o milagre. Você está nessa noite diante de um Deus que transforma, que muda, que liberta. Está diante de um Deus nessa noite
que vai curar a tua enfermidade, que vai restaurar a tua saúde, que vai transformar o teu casamento, que vai tirar você desse contexto de vida, de fracasso, e colocar num contexto de vida, de sucesso, meu amado irmão. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, Deus nos mostra qual é a fórmula que Ele age, de glória em glória e de vitória em vitória. De glória em glória e de vitória em vitória, meu amado irmão. Nada pode te impedir de viver o milagre de Deus, a não ser você. A fé bíblica, meu querido irmão, a fé te leva a agir. E o agir pela fé te impulsiona para as grandes obras. Não é sentir que eu tenho fé, é agir porque eu tenho fé. É me posicionar porque eu tenho fé. Tiago capítulo 2, versículo 17, diz assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não é só falar que crê, é agir porque crê. Se Deus te chamou, meu amado irmão, te prometeu que você seria pastor, por que você não abriu ainda um GR? Por que você não foi atrás de como me formar? Então, se Deus me deu esse chamado, então o que eu tenho que fazer para alcançar? Se Deus te prometeu um carro novo, por que não foi na concessionária ainda? Se Deus te prometeu uma casa própria, por que não foi, meu amado irmão, numa construtora ou numa imobiliária fazer uma proposta? Ou você não crê que Deus pode abrir essa porta e te dar esse milagre? A fé sem obras é morta. E Deus não quer que você passe 40 dias somente tendo fé. Ele quer que você experimente o milagre. Experimente o milagre de um Deus soberano. Fica de pé, meu amado irmão, eu quero orar por você. Deus está te chamando nessa noite para você se levantar, porque a fé te tira da zona de conforto. Não foi confortável para Moisés, não foi confortável para Davi, não foi confortável para Enoque, não foi confortável para Abraão, não foi confortável para Neemias, não foi confortável para Pedro sair do barco e andar sobre as águas, não foi confortável. Tira algo da tua cabeça. Deus não age de acordo com a tua conveniência. Não é porque é conveniente para você que é conveniente para Deus também. Deus vai te colocar em lugares, meu amado irmão, desafiadores, para exaltar também o teu nome, porque através de você, Ele exaltará o nome dEle. Chega de deixar o diabo brincar com a tua saúde, brincar com o teu casamento. Há um Deus que pode todas as coisas e quer mudar a tua história. Olha o que Jesus fala. Não é o pastor Murilo que está falando, não é o pastor Fausto ou o pastor Maico. Olha o que Jesus fala para você. Marcos capítulo 16, diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. É Jesus que está falando isso para você. É Jesus que te garante isso. Não, pastor, eu creio que Jesus pode curar o enfermo. Então vai lá e ora por ele. Põe a mão sobre ele e ministra a cura sobre aquele homem, sobre aquela mulher. Se isso não bastar para você, olha o que Jesus fala mais uma vez. João capítulo 14. Jesus falando, não tem nada a ver comigo. Jesus está, meu amado irmão, te despertando hoje.
Assim diz Jesus: eu digo-lhes a verdade. Eu estou garantindo para vocês: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Vamos recapitular algumas obras de Jesus aqui, vamos lá. Transformou água em vinho, andou sobre as águas, multiplicou pão, multiplicou peixe, curou enfermos, abriu os olhos dos cegos, fez surdo voltar a ouvir, fez mortos ressuscitarem. E ele chega para você e fala: se você crê em mim, vocês vão fazer obras maiores do que essa, e vão fazer maiores porque eu vou para o meu Pai. Jesus tem te dado autoridade para mudar a tua história. Jesus tem te dado poder. Há um espírito de ousadia e de coragem que está dentro de você, mas você ainda não se ligou, meu amado irmão. Deus, o próprio Deus, está dentro de você. Ele vai abrir o mar que você precisa, a porta que você procura. Ele vai trazer à existência o teu milagre. O teu milagre. Todos os homens vivendo por fé, todos agindo por fé, todos fazendo alguma coisa porque criam. E Hebreus capítulo 11, eu vou encerrar com isso, versículo 33, olha o resultado da vida desses homens. Homens igual eu, igual você, meu amado irmão. Nenhum deles tinha algo especial, nada. Olha para o irmão que está ao teu lado, igual ele. Homens e mulheres igual nós. Muitos deles com uma capacidade intelectual até menos que a gente. Mas olha o que uma atitude de fé faz. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, meu amado irmão. Isso é para mim, isso é para você também. Isso é para mim, é para você também. Feche seus olhos. Eu quero orar por você.